uma alegria estar aqui com os irmãos, celebrando mais um ano de vida dessa igreja querida. Muito bom vê-los, muito bom vê-los. A gente fica muito feliz. O Senhor é o Senhor da igreja, Ele quem cuida da sua igreja, Ele quem persevera a sua igreja. Eu quero convidar você, agradecer, viu, Heron, querido, o convite. O pastor Heron e o André são irmãos queridos. A gente faz parte de um grupo de pastores do WhatsApp que só tem treta abençoada e a gente se comunica ali bastante, mas um grupo de irmãos muito queridos e amados que a gente tem bastante contato ali. Bom, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós estamos lá na nossa igreja expondo a carta de Paulo aos Romanos. A gente está quase terminando, e eu quero convidar você a abrir no capítulo 12, possivelmente um texto que você já ouviu algumas vezes. Então, abra aí a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, apenas 2 versículos, eu lerei aqui. Quero pedir que os irmãos acompanhem essa leitura aí na sua Bíblia, tá bom? Olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, eu quero agradecer o Senhor pela vida desta igreja, te agradecer por mais um ano de organização eclesiástica. Nós sabemos que, enquanto igreja nesse mundo, nós somos uma igreja militante, uma igreja que luta, uma igreja que enfrenta o mundo, a carne e o diabo. Mas nós, enquanto igreja, temos a certeza que somos também igreja triunfante, a igreja de Jesus Cristo, o cabeça, o Senhor. E por isso nós, enquanto igreja, ó Pai, descansamos em Ti, estamos aqui para celebrar o Teu nome. E agora, neste momento, neste domingo de culto público, dia do Senhor, nós queremos Te pedir, Pai, fala aos nossos corações. Nós nos reunimos enquanto pessoas tão diversas, com histórias e vidas diferentes, e cada um que adentra este templo o faz com uma expectativa no coração. O Senhor conhece os corações, e somente o Teu Espírito Santo, que sondas as mentes e os corações, é capaz de aplicar esta palavra, e nós pedimos pela direção, pela mediação, pela iluminação, pela ação do Teu Santo Espírito, a fim de que os nossos corações sejam edificados por Ti, e o nome de Cristo seja glorificado em nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos queridos, uma pergunta aqui retórica para você, tá bom? Responda aí no seu coração. Já parou para pensar, ou se você fosse fazer essa pergunta para amigos seus, cristãos, pergunte a ele e diga assim: o que você acha, qual é a sua opinião sobre a igreja evangélica brasileira? O que ele responderia? O que você acha? Pergunte com sinceridade, diga assim: responda-me com sinceridade, o que você pensa sobre os evangélicos brasileiros? Eu acho, e eu acho que você acha também, que a resposta, no geral, não seria muito positiva. A minha impressão é que, de um modo geral, a resposta que nós receberíamos seria uma resposta bem negativa. E se é negativa, a minha outra pergunta é: por que é negativa?
por que a igreja evangélica brasileira é vista dessa forma? Eu não sei se os irmãos conhecem a Labri Brasil, Labri, fundada por Francis Schaeffer, um pastor presbiteriano, e que foi um grande apologeta aí, dos anos 60, 70, 80. Eu acho bonitinho quando você fala que a música antiga é dos anos 2000, bonitinho, né? Ela falou assim, uma música antiga, eu pensei, opa, 70, né? Mas tudo é o referencial, né? Mas a Labri Brasil, a Labri está no Brasil, a sede dela é em BH, e o presidente da Labri Brasil é o pastor Guilherme de Carvalho. Há alguns anos atrás, o Guilherme de Carvalho esteve na nossa igreja, e um momento antes da palestra, a gente estava ali reunido, tomando um cafezinho, e eu perguntei para ele, Guilherme, o que você acha, assim, em poucas palavras, qual é o grande problema da igreja evangélica brasileira? E ele disse assim, a resposta foi simples. Ele disse assim, a igreja evangélica brasileira carece de plausibilidade. O que é plausível é o que é razoável, é o que é aceitável, é o que é admissível, o que é crível. Em outras palavras, trocando em miúdos, a igreja evangélica brasileira carece de credibilidade. Deixa eu tentar te explicar a falta de credibilidade dessa igreja, citando um exemplo que não faz muito tempo aconteceu no nosso país. Mês de agosto, busca aí na sua memória, você possivelmente teve essa notícia, você se deparou com essa terrível notícia. No mês de agosto, um chamado pastor, um pastor em Goiânia, foi filmado nas ruas de Goiânia, trajado de peruca e calcinha. Chacota nacional. Quando ele concedeu uma entrevista, o remendo ficou muito pior do que o soneto, porque ele disse que estava fazendo uma investigação. É claro que não demorou muito para o pessoal buscar as informações acerca de quem era esse pastor, e olha que coisa curiosa. Vieram à tona vídeos e falas desse pastor, cheia de rigidez moral, cheia de legalismo, cheia de você vai para o inferno. Ele é um péssimo investigador. Eu, como um bom investigador, procurei o nome dele, a curiosidade não me conteve, eu fui para o Instagram e eu digitei o nome dele. E lá no Instagram dele, obviamente fechado, né? Mas estava lá o nome dele e os dizeres abaixo do nome dele em caixa alta, assim, poder e milagres, pastor. Qual é a credibilidade? E, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu preguei, esse sermão na nossa igreja há alguns meses atrás, e um irmão da igreja disse, algumas crianças no culto, e ele disse assim, pastor, o meu filho desenhou o pastor. Eu falei, você vai me mandar esse desenho, por favor. E ele me mandou esse desenho. Depois, no privado, eu posso te mostrar, tá? Muito curioso, chamou a atenção dessa criança. Ele falou assim, pai, como assim? Eu acho que 6 aninhos de idade, por aí, preste atenção. Por que a falta de credibilidade? Porque há um distanciamento entre o discurso da igreja e a prática da igreja. Há uma enorme distância entre aquilo que os nossos lábios professam e cantam e aquilo que as nossas vidas atestam. Não há conexão entre aquilo que a gente afirma crer e aquilo que a gente demonstra viver. A Nancy Pearce, num seu livro chamado Verdade Absoluta, ela disse uma coisa muito curiosa. Ela fala sobre o que nós chamamos de estruturas de plausibilidade. Eu vou te explicar. Ela diz assim, abre aspas, nós podemos fazer um excelente trabalho argumentando que o cristianismo é a verdade absoluta, mas alguns não acharão essa mensagem persuasiva, a não ser que demos uma demonstração visível dessa verdade em ação. As pessoas de fora precisam ver no dia a dia um padrão nas nossas vidas
que não tratamos o cristianismo como mero retiro privado. Será impossível para as pessoas aceitar novas ideias, puramente no campo abstrato, sem enxergar uma ilustração concreta daquilo que professamos. Os sociólogos chamam isso de estrutura de plausibilidade, ou seja, o que é o contexto prático onde as ideias são encarnadas. Então, a Nancy Pearce completa: a igreja foi planejada para ser a estrutura de plausibilidade do Evangelho. Quando as pessoas veem a dimensão sobrenatural do amor, do poder, da bondade, na forma como os cristãos vivem e tratam uns aos outros, a nossa mensagem sobre a verdade bíblica torna-se plausível. Deu para entender? O Evangelho que nós proclamamos e devemos proclamar, ele se torna muito mais crível quando as nossas vidas são uma encarnação desse Evangelho. Quando aquilo que sai dos nossos lábios é atestado pelas nossas ações, pelo nosso agir, pelo nosso falar, pelo nosso ser, pelo nosso existir. Nós chegamos então no capítulo 12 de Romanos, e é curioso, se você estudar a epístola de Paulo aos Romanos, o capítulo 12 marca uma mudança temática no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos. E o versículo 1 começa dizendo: portanto, há uma conclusão, há uma conexão com o que o apóstolo Paulo veio falando em 11 capítulos. E aí é curioso a gente pensar que em 11 capítulos o apóstolo Paulo faz uma explanação de temas doutrinários profundos, profundíssimos. Ele fala de justificação pela fé, ele fala sobre santificação, as doutrinas da graça, a eleição, a perseverança, a providência. É assim que o apóstolo Paulo conclui, e de forma tão espantosa, com a profundidade das coisas, que ele diz que no capítulo anterior ele conclui com uma explosão de louvor, dizendo: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem foi que primeiro deu a ele e depois recebeu? Porque dele, por ele, para ele, por meio dele, são todas as coisas a ele, pois a glória é eternamente. Amém. É assim que Paulo conclui essas maravilhosas reflexões. E agora, o que a gente faz com todas essas verdades bíblicas? A gente aplica para a nossa vida. Esse é o capítulo 12. O comentário bíblico do Douglas Moo, ele diz assim: Paulo muda o foco da instrução para a exortação, do indicativo para o imperativo. 11 capítulos ele descreveu, ele falou sobre doutrinas importantes. A partir do capítulo 12, ele diz: agora você faz assim, agora você vive assim. Irmãos, o que nós aprendemos com o apóstolo Paulo nessa mudança de tom é uma aplicação prática daquilo que é a vida cristã. Você não pode dissociar aquilo que cremos do como vivemos. A boa nova que nós recebemos precisa ser a boa nova que nos direciona. Essa é a vida cristã. E eu quero convidar você para olhar e entender a vida cristã em 4 aspectos da vida cristã que eu quero compartilhar com vocês hoje. O preço da vida cristã, a forma da vida cristã, o alvo da vida cristã e o paradoxo da vida cristã. Tá bom? Então vamos para o primeiro tópico da gente. O preço da vida cristã, versículo 1. Vou ler novamente para os irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Irmãos queridos, eu e você sabemos que a salvação nos é dado pela graça. Nós sabemos que a salvação nós a acessamos pela graça, pela fé, tão somente em Cristo Jesus. O que nos custou? Nada. Absolutamente nada.
Um preço foi pago por Cristo Jesus. Mas preste atenção numa coisa. Muito embora nós não sejamos salvos pelo que fazemos, a salvação que nos foi dada deve direcionar tudo o que fazemos. Percebe a implicação do Evangelho? Isso se dá porque a salvação em Cristo não é apenas a salvação da alma. Irmãos, é a transformação da vida. Salvação é regeneração, é novo nascimento, é vida nova em Cristo Jesus. Nesse sentido, eu posso afirmar, olha a beleza do Evangelho. Eu não obedeço para ser salvo, mas eu obedeço porque eu sou salvo. Essa é a grande diferença. A nossa obediência é fruto da nossa gratidão. E é por isso que Paulo nos exorta dizendo, pelas misericórdias de Deus, eu rogo a vocês, baseado na grande bondade de Deus, no amor misericordioso de Deus, que você se apresente a Ele como um sacrifício vivo. Paulo usa uma linguagem, ele faz menção ao Antigo Testamento e ele faz uma referência ao sistema sacrificial do Antigo Testamento. E é curioso a gente pensar que quando nós falamos no sacrifício, na perspectiva do Novo Testamento, a gente tem tanto uma semelhança como tem uma diferença. Vamos pensar na semelhança. O sacrifício é a entrega de algo de valor. Já parou para pensar? Abrir mão de algo como um ato de adoração. É nesse sentido também que o nosso sacrifício a Deus se apresenta em nossa vida. É abrir mão daquilo que é minha vontade para obedecer uma vontade que é maior do que a minha. Eu dizer, eu não vou agir conforme os meus impulsos, mas eu vou agir conforme me diz a palavra de Deus. Nós moramos num apartamento e é muito comum a gente ter problema com vizinhos, né? E o isolamento acústico do nosso prédio ele é muito ruim. E em cima do apartamento, no andar de cima, há um casal de idosos muito barulhento. E esse senhor, eu acho que ele é nordestino e eu acho que ele dormia numa rede. E a minha esposa, ela é da área da saúde, trabalha como plantonista, e ela tem um sono muito ruim. E eu acho que ela me contaminou, porque o meu sono também está ficando ruim, Dani. E à noite, nheco, 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 e eles têm um monte de gatos, e eles são muito barulhentos, e à noite eles arrastavam móveis, e a gente começou a ter, eu comecei a ligar, olha, a gente começou a tentar, comecei a tentar acessar essa família. E aí, gente, teve um dia que eu falei, eu não aguento, eu vou lá falar com eles, eu vou bater a porta, eu vou conversar com eles. Isso aconteceu há alguns anos atrás, tá? E aí eu fui e falei, vamos tentar um método boa vizinhança, né? Fui lá, bati a porta. Não abriu, voltei para casa, depois voltei e tentei de novo. Bati a porta. Gente, um senhorzinho baixinho, sem pescoço, assim, com a cabeça emenda, com os ombros. E aí ele abriu a porta, ele botou só a carinha na porta e ele falou assim para mim, não enche! E pá! Fechou a porta na minha cara. Minha mão tremeu. E eu, em um segundo, pensei, vou derrubar a porta desse velho. E agora eu acho que eu vou ter um problema. No segundo seguinte, veio na minha cabeça uma matéria no Correio Brasiliense, pastor presbiteriano. Gente, eu estava tremendo. A minha honra. Eu lembrei do Pinguim, o filme do Danny DeVito, que o Pinguim que me lembrou a cara daquele senhor. Aí eu contive, voltei em casa tremendo. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei, o Pinguim.
Mas, eu falei o pinguim, não. Aí fui lá, fiz a ocorrência. Nós tivemos problema, a gente precisou levar para a justiça e etc. A história é longa. Eles estão sossegadinhos, a rede parou, o barulho de... É uma história longuíssima. O que eu quero dizer para você? É que naquele momento o meu coração desejou uma coisa. Eu queria defender a minha honra, mas há uma honra maior do que a minha, que precisa ser testemunhada. Há uma vontade que precisa prevalecer sobre a minha. Esse é um sacrifício vivo. Essa é uma entrega de quando a gente diz, a tua vontade, não a minha, prevaleça no meu viver. Você foi chamado para um sacrifício vivo. Essa é a semelhança. Olha o que R.C. Sproul, um pastor e teólogo presbiteriano, falecido há pouco tempo, nos diz sobre esse texto. Ele diz assim, ele deu a si mesmo para nos redimir. Nós nos entregamos a ele para servir e agradecer. Essa é a vida cristã, irmãos queridos. Falei da semelhança, vamos pensar na diferença? A diferença do Antigo Testamento, o sacrifício do Antigo Testamento e o Novo Testamento é que o nosso sacrifício hoje não é mais um sacrifício de sangue. Esse sacrifício não envolve morte. Apresentem os vossos corpos por um sacrifício vivo. O Tim Keller diz assim, ele abriu mão da própria vida para se tornar um sacrifício de morte, e você deve abrir mão da própria vida para se tornar um sacrifício de vida. O corpo que representa essa entrega de tudo que somos e tudo que temos. O corpo que, olha que coisa curiosa, o corpo que o Senhor nos deu é agente das nossas ações. É através desse corpo que a gente vive, existe, a gente interage, a gente toca, a gente se comunica. Esse corpo precisa ser entregue como sacrifício da vida. Isso representa o preço da vida cristã. Apresentem esse corpo por sacrifício vivo e agradável a Deus. Os sacrifícios, irmãos, e aí há uma coisa interessante da gente pensar. Os sacrifícios no Antigo Testamento, você poderia oferecer qualquer animal, o pior que você tivesse? Não. Você precisaria oferecer um animal sem defeito. Precisava ser o melhor oferecido para Deus. E a vida cristã? A vida cristã é a oferta de uma vida santificada para Deus. Uma vida que agrada a Deus. O Kevin DeYoung escreveu um livrinho, que eu sugiro a leitura dele, chama Brecha na Sua Santidade, e ele resume um pouco desse corpo como entrega de santidade. Ele diz assim que a anatomia da santidade é assim. A mente é cheia do conhecimento de Deus e é focada no que é bom. Os olhos se desviam da sensualidade e estremecem ao contemplarem o mal. A boca fala a verdade, se recusa ao maldizer e falar o que é vulgar e obsceno. O espírito é determinado, constante e gentil. O coração repleto de alegria em lugar de desesperança. Paciência em lugar de irritabilidade, bondade em lugar de ira, humildade em lugar de orgulho, gratidão em lugar de inveja. Os órgãos sexuais são puros, estando reservados para a privacidade do casamento entre um homem e uma mulher. Os pés andam rumo aos menos afortunados, fogem do conflito, das divisões e das festas imorais. As mãos estão prontas para ajudar o necessitado, prontas para se juntar em oração. Essa é a anatomia da santidade. Esse é o corpo entregue a Deus. Tudo que a gente é, tudo que a gente tem. O apóstolo Paulo diz que fala sobre o nosso culto racional. Olha que coisa interessante. Culto é serviço, tá? E a palavra grega do culto racional é logikên, daí vem a palavra lógica no português. Olha que coisa curiosa, o culto que nós oferecemos a Deus é um culto integral. É um culto de tudo que a gente é, isso inclui a nossa razão. O evangelho, para ser vivido, ele precisa ser compreendido. O nosso culto é um serviço que é dedicação, que não pode ser meramente fruto do nosso emocionalismo. É uma entrega completa, entrega do nosso ser, da nossa razão, das nossas ações. Mente, corpo, coração, porque tudo é dele e tudo é para ele. Segundo,
Segundo aspecto da vida cristã, a forma da vida cristã. Está lá no versículo 2, na primeira parte do versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O versículo 2 está ligado ao versículo 1. A entrega total do sacrifício, que também é a entrega total da nossa mente. Irmãos, olha aqui para mim. Nós vivemos num mundo afetado pelo pecado. Nós somos inteiramente afetados pelo pecado. As nossas ações, os nossos desejos, a nossa mente, a nossa percepção de mundo. E a vida cristã, por sua vez, em sua regeneração completa, ela não se manifesta apenas nas nossas ações, preste atenção. Ela se manifesta também na nossa forma de pensar. Quando Paulo condena o comportamento perverso do ímpio, lá no capítulo 1, e ele fala da perversidade das ações do ímpio, o apóstolo Paulo conecta uma ação perversa com uma mentalidade perversa. Olha lá no capítulo 1, versículo 28, ele diz assim: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Entenda uma coisa, a nossa entrega e a forma de viver cristã, ela precisa englobar a nossa forma de pensar, de enxergar, de ver, de compreender as coisas. A gente chama isso de cosmovisão cristã. Olha que interessante, o apóstolo Paulo diz para a gente não se conformar com este século. Por esse século, a gente precisa entender o mundo, os seus valores, os seus princípios perversos e distorcidos. Não nos conformar, irmãos, é não nos adequarmos. É não nos amoldarmos a esses padrões que são contrários à vontade de Deus. Qual é o antídoto para a não conformidade? É a transformação da mente. Se você tem a mente de Cristo, você não vai se conformar com os padrões desse mundo. É interessante que algumas Bíblias traduzem o verbo no tempo passivo, e não vivam conforme os padrões do mundo, mas deixem que Deus os transforme. Bom, as duas formas são possíveis, e ambas nos dão a ideia de que a renovação da nossa mente é uma ação do Espírito Santo em nós. Isso. Lembra do que Paulo fala aos Filipenses? Agora, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Preste atenção numa coisa, a renovação da nossa mente não é mera mudança de mentalidade. Não é a mudança pela mudança. Agora eu vou citar uma música antiga, tá? Agora é antiga de verdade. Vocês lembram de Raul Seixas? Ele dizia numa música que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ser aquela velha opinião formada sobre tudo. Para Raul Seixas, a mudança pela mudança é a mera troca do velho pelo novo. E para nós? Não. Para nós, essa mudança, ela precisa estar ancorada a alguma coisa. É a palavra de Deus. A renovação da mente é uma renovação direcionada. Ela mira na cruz, ela valoriza o eterno, ela tem um chão onde pisa. A nossa mente é modelada pela palavra de Deus. Novamente, o R.C. Sproul, ele diz assim: Deus nos criou de tal modo que a via de acesso ao coração é a mente. O livro de Romanos foi dado para o nosso entendimento, para que comecemos a pensar como Jesus pensa, a aprovar o que Ele aprova, a desprezar o que Ele despreza. É assim que a nossa vida é mudada. Quando começamos a pensar como cristãos, adquirimos uma nova mente. E a partir dessa nova mente, o nosso coração é mudado. E quando o coração é mudado, a nossa vida é mudada. Assim nos tornamos pessoas transformadas.
tudo, mente e coração, moldados pelo Senhor. A gente precisa inculcar. Pais, inculquem isso nas crianças. Trabalhem esse modelo e essa visão cristã. Quando as meninas minhas filhas, tá? Elas eram pequenininhas, eu cantava com elas uma musiquinha que eu acho muito bonitinha e que reflete um pouco dessa entrega. Tudo para ti. Em cada dia, Senhor, te buscar, cada momento teu nome louvar, meu pensamento cativo levar, tudo, ó Cristo, para ti. Vocês lembram disso? Não lembra? Essa é uma música antiga também, né? A minha vida e tudo que sou é teu, Senhor, eu te dou. Tudo que tenho, talentos e bens, são teus, Senhor, tu tens. Cada palavra que eu venha dizer, todas as coisas que eu possa fazer, sejam repletas de glória ao teu ser. Tudo, ó Cristo, para ti. Essa é a mudança da mente cristã. Posso fazer uma pergunta para você? Você não precisa responder para mim também, não. O que é que ocupa a sua mente? O que é que modela a sua forma de pensar? A sua forma de pensar, de interagir com o mundo, ela é formatada por uma mente, ela reflete uma mente transformada e modelada por essa palavra? Olha o que C.S. Lewis diz lá no Cristianismo Puro e Simples. Ele diz uma coisa legal demais quando ele afirma que eu creio no cristianismo, assim como eu creio que o sol nasceu, não apenas porque eu o vejo, mas porque por meio dele eu vejo todas as outras coisas. Isso é cosmovisão cristã. É a gente usar as lentes do cristianismo, a verdade da palavra, para que essa verdade guie todas as coisas que a gente faça, o jeito da gente enxergar e viver nesse mundo. Vamos para o terceiro. O alvo da vida cristã. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lembra que lá no início eu falei sobre a plausibilidade, a credibilidade da vida cristã? Da necessidade da igreja resgatar essa credibilidade? Irmãos queridos, eu acho que em boa parte a igreja acabou perdendo essa credibilidade porque ela está errando o seu alvo. A gente modificou o cristianismo e a gente adaptou o culto. Não é algo que a gente entrega para Deus, mas é algo que a gente vem receber dele. O cristão não pode mais ser definido como aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, aquele que nega-se a si mesmo. A versão atual do cristianismo, a gente deseja subjugar a Deus à nossa vontade, a colocá-lo como servo dos nossos desejos. Você sabe que, no fundo, eu acho que a gente sucumbe à mesma tentação do Éden. Igual a Deus nós queremos ser. O alvo e o objetivo da vida cristã é a vida vivida para a glória de Deus. A renovação da nossa mente nos tornará mais parecidos com Cristo. Para que, mais parecidos com Cristo, a gente desfrute de mais comunhão e a gente viva mais de acordo com a vontade de Deus. Você sabe desses textos bíblicos que são muito mal interpretados? O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, e ele diz que todas as coisas fazem o quê, gente? Vocês lembram do texto? Cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus. Esses versículos são daqueles versículos muito comuns em caixinhas de promessa, né? Mas a gente não leu o versículo todo, porque o apóstolo Paulo, ele diz que, de fato, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e ele diz assim, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o propósito de Deus, ele diz assim, para que vocês sejam aqueles a quem Deus predestinou, sejam conformes, sejam modelados para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus. Você já parou para imaginar que talvez o bem que Deus deseja para você não seja entendido para você como um bem? Você já parou para imaginar que o maior bem que Deus pode desejar e fazer em você é torná-lo mais parecido com Cristo Jesus? E quanta coisa precisa ser tratada no seu coração e arrancada da sua vida para que você se pareça mais com Jesus Cristo? A Bíblia diz que a nossa transformação nos leva a experimentar uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, essa semana na nossa igreja, o casal da nossa igreja foi passar as férias em Alagoas, e numa cidade litorânea, e casal já idoso, de manhã cedinho, foi fazer uma caminhada em férias, e a senhora foi atacada por 3 cães enormes, acho que 3 Rottweiler. Foi socorrida isso era 7 horas da manhã, foi socorrida por pedreiros de uma construção à frente. Que coisa! Que coisa! Nem tudo na nossa vida nós teremos a facilidade de encaixar no nosso coração eventos assim, com uma vontade boa, perfeita e agradável. Como é que eu posso vincular um diagnóstico mortal com uma vontade boa, perfeita e agradável? Como é que eu posso, na minha cabeça, harmonizar uma tragédia com uma vontade boa, perfeita e agradável? É difícil, não é? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei que todos nós teremos essa dificuldade em momentos da vida. E por muitas vezes, tudo soará como ruim, imperfeito e desagradável. Mas o que a gente aprende com esses versículos é que quanto mais as nossas vidas estão entregues a Ele, quanto mais as nossas mentes são modeladas e transformadas e renovadas pela palavra de Deus, tanto mais nós teremos a capacidade de dizer: faça-se a tua vontade, não a minha. Ela é boa, ainda que não me pareça. Ela é perfeita, ainda que eu não a entenda. Ela é agradável, ainda que me cause dores. Estou vendo ali um casal querido que me conhecia no tempo que eu era jovem, pastor lá na primeira de Ceilândia, e onde eu conheci uma queridíssima senhorinha, Dona Luzia, que àquela época, início dos anos 2000, faz tempo, né? Início dos anos 2000, e eu levava Santa Ceia para ela, e ela já muito debilitada, para lá de octogenária, e pouco tempo depois ela adoeceu. Eu tive uma das... Acho que é um evento que eu já cansei de contar, mas eu sempre lembro. E ela, num dado momento, já próximo à sua morte, ela foi internada no HRT, numa época que estava em reforma, estava um caos. E eu cheguei para visitá-la, e ela estava deitadinha, muito fraquinha, e eu cheguei por trás, coloquei minha mão nos ombros dela, no ombrinho dela, e disse: Vó Luzia, como a senhora está? Tinha uma senhora da igreja, com ela, da SAF, dando uma papinha na boquinha da vó Luzia, e ela terminou, ela engoliu a sua última colherzinha de papinha,
Com muito esforço, ela virou para mim e ela então respondeu a minha pergunta assim: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. A voz silenciou-se, eu segurei as lágrimas e pensei, a senhora está muito bem. A vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, nem sempre transforma as circunstâncias, mas ela capacita o nosso coração para desfrutar de uma paz e de um bem muito maior. Quem tem Jesus tem tudo. Jerry Bridges tem um livrinho chamado Pecados Intocáveis, ficou viúvo. E na sua viuvez ele recebeu um cartão que chamou a atenção dele, um cartão de condolências, e dizia assim, os seguintes dizeres: Senhor, eu estou pronto a receber o que me deres, ficar sem o que retiveres e renunciar o que me tomares, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quarto, meu sermão está muito presbiteriano hoje não, né? Vamos lá. O paradoxo da vida cristã. Ontem, eu fui falar no acampamento dos nossos adolescentes e eles me passaram um tema me pedindo falar para focar no cuidado da vida emocional. E aí eu tinha alguns dados da Organização Mundial de Saúde sobre adoecimento emocional, fiquei curioso, eu queria dados mais atualizados, e aí eu busquei lá no site da Organização Mundial da Saúde dados sobre transtornos emocionais e o adoecimento emocional no mundo. E esse ano, a Organização Mundial da Saúde publicou, bem recentemente agora, as estatísticas sobre como é que estão os adoecimentos, os transtornos mentais aí no mundo. Gente, aí conquanto eu acho que às vezes, eu tenho algumas críticas, às vezes, a prontidão que se tem para diagnosticar algum transtorno mental, tá? Eu acho que às vezes há muitos diagnósticos um tanto quanto precipitados. Bom, no entanto, é inegável que a gente vive num mundo onde a gente vê cada vez mais pessoas padecendo de doenças emocionais ou de transtornos mentais. Tá? Na estatística da OMS, no mundo inteiro, cerca de 1 bilhão de pessoas têm algum diagnóstico. Tá? Os campeões de diagnósticos são os transtornos de ansiedade e os transtornos de humor. Olha que coisa curiosa. Em 2021, foram catalogados ou foram registrados no mundo 727 mil casos de suicídio no mundo. Agora multiplica isso aí para que você entenda que para cada suicídio cometido há pelo menos 20 tentativas. Tem alguma coisa errada no mundo. Eu disse que Dani, minha esposa, ela é plantonista, trabalha numa UTI aqui do Hospital de Taguatinga, ela é fisioterapeuta, tá? Cada vez mais internam-se crianças, pessoas mais jovens. Qual é a causa da internação? Autoextermínio, tentativa. 13 anos de idade, 12 anos de idade. Sabe um dado curioso? Sabe onde estão os maiores números de casos de transtornos de ansiedade e depressão? Nos países mais ricos do mundo. Não tem algo paradoxal aí? Olha o mundo que a gente vive. A gente tem acesso a muitos bens de consumo, mas a gente se sente cada vez mais vazio. A gente mora em casas maiores, mas a gente se sente cada vez mais preso. A gente tem mais acesso e mais oferta de coisas,
mas a gente é cada vez mais insatisfeito. O que acontece com esse mundo que a gente vive? Irmãos, acontece que nós estamos buscando prazer, realização nas coisas que não nos podem dar isso. E há muitas coisas boas na vida que podem e devem ser buscadas. Não há nada de errado em que você se qualifique mais para você buscar um emprego melhor, para que você estude mais e foque em uma boa carreira. Tudo isso é bom e é agradável a Deus, mas você precisa entender que nada disso vai tornar você uma pessoa completa. Dará a você aquele senso de realização que você precisa. Sabe qual é o paradoxo do Evangelho? É que o Evangelho para qual eu e você fomos chamados a viver é um Evangelho que, para a gente ganhar, a gente precisa perder. Para a gente ser o primeiro, a gente tem que ser o último. Para a gente ser exaltado, a gente tem que ser humilhado. É isso. Quanto mais você reter, menos você terá. É isso. Vamos de C.S. Lewis de novo aqui? Deixa eu ler uma citação dele. Como fala essa entrega, que eu acho que reflete bem o paradoxo do Evangelho. O primeiro passo consiste em procurar esquecer completamente de si mesmo. O seu novo eu, que é de Cristo também, ele só surgirá quando o objeto da sua procura for Ele, Cristo. Entregue-se, e assim você encontrará a si mesmo. Perca a sua vida, para você salvá-la. Submeta-se à morte cotidiana, das suas ambições, dos seus maiores desejos. E, no fim, a morte do seu corpo inteiro. Submeta-se a ela com todas as fibras do seu ser, e você então encontrará a vida eterna. Não guarde nada para si. Nada do que você não deu chegará a ser verdadeiramente seu. Nada que não tiver morrido será ressuscitado dos mortos. Se você buscar a si mesmo, no fim encontrará ódio, solidão, desespero, a fúria, a ruína e a podridão. Mas se buscar a Cristo, o encontrará, e junto com Ele você encontrará todas as coisas. Como dizia a avó Luzia, tão sábia quanto C.S. Lewis, quem tem Jesus tem tudo. E tem mesmo. Esse é o paradoxo da vida cristã. E aqui eu quero encerrar. Eu falei do preço da vida cristã, da forma da vida cristã, do alvo da vida cristã e do paradoxo da vida cristã. Sabe o que é belo em tudo isso? É que, no fim das contas, a gente vai encontrar a recompensa da vida cristã. Jesus Cristo abriu mão de governar a própria vida, abdicou-se da sua vontade, entregou-se ao Pai como sacrifício completo, para garantir a você e a mim que, no fim da jornada, a gente encontre a maior das recompensas. Aquela que eu jamais poderia conquistar por mim mesmo. Eu sou muito fraco para isso. A recompensa da vida cristã é aquela que, no final de todas as coisas, nós receberemos do Pai aquele grandioso abraço, aquelas mãos com as marcas dos cravos enxugando os nossos olhos, e a doce voz do bom pastor nos dizendo: ah, bendito, bendito do meu Pai, vinde a mim. E agora toma posse do gozo eterno. Essa é a recompensa da vida cristã. Vamos perseverar, porque esse dia será glorioso e eterno e permanente. E tudo que ficou para trás será uma pequeniníssima sombra, da qual nem lembraremos, porque não mais teremos dor, gemidos e sofrimentos. Essa recompensa espera a mim e a você. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, santo, amado e eterno,
Ó Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a vivermos uma vida cristã que transmita credibilidade. Nos ajuda a harmonizarmos os louvores que saem dos nossos lábios, que sejam coerentes com as ações das nossas mãos. Que o nosso testemunho seja tão coerente com a nossa fé, que por onde nós passarmos, o perfume de Cristo seja exalado. Que os nossos pés caminhem nos passos de Cristo. Que os nossos lábios ecoem a doce voz do pastor. Que os nossos corações pulsem sintonizados com o do nosso Senhor. Para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós te louvamos por isso e te agradecemos pela vida desta igreja, por mais um ano de existência dessa amada igreja. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Aleluia. Amém. Deus os abençoe, irmãos, em nome de Jesus.